Direito à nomeação dos candidatos aprovados nos concursos públicos. Será que durante a pandemia e após a pandemia, como ficará esse direito? Se a administração pública não conseguir ter os recursos necessários para garantir a sua nomeação, e aí, como é que fica? Quais são os direitos dos candidatos aprovados em concursos públicos dentro do número de vagas? E os que estão aprovados fora do número de vagas? O que vai acontecer? Fica comigo até o fim desse vídeo, onde nós vamos abordar de maneira bem aprofundada. Então vale a pena você permanecer até o final, que nós vamos falar sobre todas as nuances envolvendo direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público, seja durante esse período da pandemia, seja até mesmo após esse período de pandemia. Então fica comigo. Então, pessoal, meu nome é Agnaldo Bastos e eu compartilho aqui sempre os principais assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos. E quero te convidar a curtir o nosso vídeo e deixe já o seu comentário. Se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui no sininho para você ser inscrito e receber as nossas notificações. Aqui abordamos assuntos sobre direito dos candidatos nos concursos públicos e direitos envolvendo servidores públicos. Essa temática sobre nomeação de candidatos é uma temática bem discutida, uma temática bastante polêmica a respeito desse direito envolvendo os candidatos que fazem os concursos. Vou trazer alguns aspectos gerais sobre esse tema, vou contar para você como que está acontecendo a lógica jurídica, a lógica legislativa, ou seja, as leis que foram aprovadas para esse momento de pandemia, onde o governo teve que realocar gastos públicos, tanto para realizar contratos temporários na área da saúde, para suprir essa demanda em decorrência dessa disseminação dessa doença, onde o Estado teve que alocar recursos, a própria União Federal teve que alocar através da Lei Complementar 173, onde ela distribuiu recursos para os estados, justamente visando aí reduzir essa questão econômica envolvida, ajudando os estados a arcar com essas despesas extraordinárias que surgiu ao decorrer aí dessa pandemia. Só que muitos candidatos que fizeram concursos antes da pandemia, ou seja, antes de acontecer toda essa desorganização na sociedade, né, vamos dizer assim, essa pandemia que surpreendeu a todos, e aí, tanto você que está me assistindo, quanto o próprio Estado também foi surpreendido. O Estado ele tem uma organização administrativa que envolve planejamentos orçamentários, leis de diretriz orçamentária, tem vários planos orçamentários e financeiros que o Estado programa o ano subsequente de acordo com a projeção de verbas que vai entrar ali no governo. Então é muito interessante porque no meio desse percurso aconteceu essa pandemia que pegou de surpresa todos, né? E aí como é que fica o direito dos candidatos aprovados no concurso público? Então o primeiro aspecto mais abrangente que é importante a gente ressaltar aqui é qual que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao direito à nomeação do cadastro de reserva. O primeiro ponto a ser ressaltado é justamente essa diferença entre aprovado no cadastro de reserva e aprovado dentro do número de vagas. O STF já afirmou o entendimento que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital têm direito líquido e certo à nomeação. O que significa isso? Supondo que o seu edital disponibilizava 10 vagas e você ficou na 10ª posição. O que significa isso? Significa que você ficou aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Se você está dentro do número de vagas do edital, o STF garante que esse candidato tem direito líquido e certa nomeação. Significa que a administração pública tem a obrigação legal de nomear você até o prazo de validade do concurso se findar, se encerrar. Então, se o concurso público seu tem um prazo de validade de 2 anos, prorrogado por mais 2 anos, até o último dia do prazo você tem um direito líquido e certa nomeação se você for aprovado dentro do número de vagas. E se a administração pública não te chamar, se você entrar com uma ação judicial, pode ser inclusive um mandado de segurança, porque o mandado de segurança visa resguardar justamente isso, direito líquido e certo. Então, se até o final do prazo de validade você não for nomeado, você pode ingressar com uma medida judicial para requerer a nomeação, porque era obrigação da administração pública te nomear.
Tá bom, Aguinaldo, eu entendi essa questão do direito à nomeação do aprovado dentro do número de vagas. Só que eu fui aprovado fora do número de vagas. E aí, o que acontece? Quem é aprovado fora do número de vagas significa que ele ficou no cadastro de reserva. Qual que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao cadastro de reserva? O STF tem um entendimento que cadastro de reserva somente tem expectativa de direito à nomeação. Veja bem, é diferente expectativa de direito à nomeação de direito subjetivo à nomeação. O direito subjetivo à nomeação, direito líquido e certo, é só para quem é aprovado dentro das vagas. Cadastro de reserva só tem expectativa de direito à nomeação. Portanto, não é um direito líquido e certo. Vai depender da discricionariedade administrativa. O que é isso? Que nome é esse? Discricionariedade. A discricionariedade, pessoal, é justamente a liberdade que a administração tem, de acordo com a oportunidade e conveniência, de realizar a nomeação ou não do cadastro de reserva. Fica a critério da administração pública, lógico também, dependendo também da disponibilidade financeira e do interesse da própria administração. Supondo que você foi aprovado na posição 15 de um determinado concurso, supondo que seja um concurso para professor, e aí só que disponibilizaram apenas 10 vagas. Se disponibilizaram apenas 10 vagas e você ficou na posição 15, você ficou fora do número de vagas, no cadastro de reserva. Mas supondo que a administração pública, ela precisa ali, diante de uma situação, vários servidores públicos, vamos supor que foram exonerados, alguns se aposentaram, outros faleceram, enfim, surgiram várias vagas e a administração pública precisa preencher essas vagas, ela decide te nomear, você que foi aprovado fora do número de vagas. Então, a administração pública, ela pode te nomear. Não significa que ela deve, mas significa que ela pode. Isso significa discricionariedade administrativa, tá bom? Então, cadastro de reserva não tem direito líquido e certo, somente expectativa de direito de nomeação. Porém, se acontecer algumas situações, o STF elenca diversas hipóteses sobre, por exemplo, contratação temporária, caso ocorra durante o prazo de validade de concurso público, a administração pública, ao invés de convocar os candidatos aprovados dentro do número de vagas, ela faz contratos temporários, ela vai estar ferindo o direito do candidato aprovado dentro do concurso público, ferindo, a gente chama Instituto do Concurso Público, ferindo o direito da priorização do ingresso no cargo público através de concurso público, tá bom? Então, aí o candidato que está no cadastro de reserva, ele pode demonstrar que a administração pública agiu com preterição, ou seja, deixou de lado e decidiu contratar temporários ou alocou a verba para outra destinação, gerando prejuízo ao candidato aprovado no cadastro de reserva. Então, essa é uma outra estratégia. Tá, Aguinaldo, eu já entendi essa questão do cadastro de reserva e do candidato que foi aprovado dentro do número de vagas. Beleza, eu entendi isso. Só que agora a gente está no momento de pandemia. E aí, essas contratações temporárias está certo, está errado? Então vamos lá, vamos entender o contexto. Pessoal, diante desse cenário da pandemia, desse cenário de gastos econômicos, foi aprovada uma lei complementar. Inclusive, nós temos um vídeo sobre isso. Pode clicar aqui em algum lugar da tela, vai aparecer um íconezinho. Você pode clicar para você ter acesso a esse vídeo, tá bom? Onde eu explico de forma mais detalhada os artigos dessa lei e as hipóteses, todas as questões. Mas eu quero explicar para você não o que diz essa lei, porque eu já tenho um vídeo sobre isso, mas sim alguns reflexos sobre o direito de nomeação, tanto para esse momento de pandemia, quanto o que pode acontecer futuramente, uma projeção de acordo com as experiências, de acordo com a compreensão jurídica. Pode ser que aconteça algumas relativizações, tá bom? Algumas mitigações em relação ao direito subjetivo de nomeação. Então é muito importante você, candidato, estar atento a isso, estar acompanhando mais a fundo as decisões administrativas. Se você foi aprovado num concurso municipal, ou num concurso estadual, ou num concurso federal, é importante, dentro da esfera administrativa que você foi aprovado, você está acompanhando as ações governamentais, as atitudes dos gestores públicos em relação tanto a contratações temporárias, quanto em relação às nomeações de concurso público e principalmente o aspecto de gestão pública, né, de alocamento de gastos públicos. É muito importante. Por quê? Vamos lá. Durante esse período de pandemia, diante dessa situação de estado de calamidade pública, nós estamos vivendo um período totalmente excepcional. Diante dessa excepcionalidade da circunstância,
o direito à nomeação do candidato, inclusive os prazos de validade do concurso público. Essa lei que eu citei para vocês, essa lei complementar, ela fala justamente sobre a possibilidade das esferas administrativas suspender a validade do prazo do concurso. Então pode ser que o prazo de validade do seu concurso esteja suspenso e somente depois que encerrar o estado de calamidade, esse prazo vai voltar a correr, tá bom? Vai voltar a ser contado. Então pode ser, vamos supor, que um concurso geralmente dure aí de 2 anos, o primeiro prazo de validade, prorrogado por mais 2 anos, para acontecer o prazo total. Pode ser que alguns concursos demorem aí 5 anos, tá bom? Para acontecer uma nomeação, os concursos que provavelmente encerraram ali final de 2019 e os concursos que estão acontecendo esse ano de 2020, pode ser que aconteça essa excepcionalidade de convocações de candidatos somente depois de 5 anos do concurso, tá bom? Porque vai ter um período aí de 2020 que o prazo de validade do concurso seu pode estar suspenso, ok? Vamos lá, em relação à preterição dos candidatos. Quando a gente fala de preterição, até antes da pandemia, era muito utilizado pelos advogados, especialistas em concurso público, a estratégia da preterição por causa da contratação temporária. Então, a contratação temporária, em regra, se havia candidatos aprovados dentro do número de vagas, até mesmo fora do número de vagas, disponível para serem nomeados, esses candidatos, eles entravam com ações para demonstrar preterição. Só que nesse momento de pandemia, pessoal, é o momento onde exatamente quando fala sobre contratos temporários, é importante você buscar informações sobre leis que regem os contratos temporários dentro da sua esfera administrativa. Existe uma lei federal que fala dos contratos temporários, quais as hipóteses que a administração pública pode realizar a contratação temporária, e também dentro de cada esfera tem essas leis específicas, tá bom? Dentro do âmbito estadual e municipal. E normalmente nessas leis vai ter um dispositivo falando que o contrato tem que ser temporário, tem que ser para atender uma necessidade emergencial, é de excepcional interesse público. E de fato, pessoal, nós estamos num período de pandemia. Nesse período, os contratos temporários não vai gerar preterição para o candidato aprovado em concurso, até porque a gente está vivendo um momento completamente atípico. E em decorrência disso, o Estado, a administração pública, está realizando várias convocações, vários processos seletivos para contratar temporários, principalmente na área da saúde, ok? Então tem muitas pessoas aí sendo contratadas para poder exercer essa atividade para ajudar nesse momento que nós estamos vivendo. Então, o contrato temporário por si só, ele não vai gerar preterição. Porém, cada caso tem que ser verificado nas suas particularidades, até para ver se realmente a administração pública demonstrou que tem que ser por contrato temporário. Porque o que acontece? Existem situações que tinha vaga disponível lá para poder ser nomeado e o concurso público está vencendo durante esse período de pandemia. E aí tem vaga lá disponível para um determinado cargo. Aí o que a administração pública faz? Vou contratar o temporário. Só que às vezes aquela função nem está ligado com o momento da pandemia. E aí está aproveitando a situação para contratar um temporário. Então cada caso vai ter que ser analisado nas suas particularidades. O Supremo Tribunal Federal ainda não tem jurisprudência. O que é jurisprudência? São decisões reiteradas aí pelos tribunais em relação à análise de concursos públicos nesse momento de pandemia, o direito à nomeação dos candidatos. Então, nesse cenário, nós não temos uma certeza ou uma probabilidade alta do que vai acontecer com as demandas. Por isso que é muito importante você buscar qualquer advogado que seja especialista nessa área, buscar informações para que ele analise o seu caso concreto e verifique se realmente existe alguma possibilidade, existe alguma estratégia jurídica, processual que envolve aí o seu direito à nomeação, tá bom? Então, pessoal, nesse período de pandemia, em regra, a preterição por contrato temporário, ela vai estar mitigada. O que significa isso? Significa que mesmo a administração realizando contratos temporários, em regra, veja bem, quando eu falo em regra, é porque existem situações excepcionais que a administração não poderia fazer a contratação temporária. Então, por isso que é importante as pessoas estarem atentas à gestão pública dentro das esferas administrativas, tá bom? Pessoal, então, durante o período da pandemia, os prazos de concurso público podem estar suspensos, os prazos de validade do concurso. Então, somente depois que encerrar esse período de estado de calamidade, volta a correr o prazo e aí nesse período você pode ser nomeado para o seu cargo. Só que aí muitos candidatos têm questionado o seguinte, e eu tenho atendido algumas pessoas e eles têm falado assim, fala, Aguinaldo,
E se a administração pública não tiver dinheiro? E se a administração pública não tiver dinheiro, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, a economia entrar em colapso e a administração não tiver recurso financeiro? Pessoal, essa é uma hipótese que a gente tem que levar em consideração. É importante o candidato refletir sobre isso também, que o direito à nomeação do candidato aprovado no concurso público, ele vai ficar mais complexo. Vou dizer o seguinte: o STF hoje tem um entendimento bem pacificado. Quem é aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido e certo de nomeação. Só que esse direito, pessoal, assim, o direito ele é uma ciência, né? Tem vários livros aqui jurídicos. O direito é uma ciência muito mutável, ela está mudando o tempo todo. Ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência que vai mudando, vai se adaptando ao contexto social. Inclusive, o próprio direito à nomeação, ele, antigamente, o candidato, mesmo aprovando dentro de vagas, ele não tinha um direito líquido e certo de nomeação. Antigamente, a administração pública ela tinha a discricionariedade de convocar ou não, dependendo da situação. Poderia ser que durante o prazo de validade do concurso a situação financeira da administração tinha se alterado, ou a necessidade administrativa era para outro cargo, para outro órgão, e a administração simplesmente não chamava. E aí os advogados entravam com ações até o STF reconhecer que havia direito líquido e certo. Porém, agora a gente está num contexto excepcional. Aguinaldo, existe o risco de lá na frente o STF decidir que durante o período da pandemia os candidatos que foram aprovados dentro de vagas, em tese, não têm um direito líquido e certo de nomeação por causa do contexto excepcional e que vai ter que ser verificado em cada caso, em cada esfera administrativa, realmente a disponibilidade financeira e orçamentária e a necessidade administrativa. Pode ser que o STF mude o entendimento, entendeu? Então esse é o ponto principal que eu quero trabalhar que eu estou compartilhando com você através desse vídeo, a gente fazer uma reflexão mais aprofundada, por isso que esse vídeo ficou bem extenso, justamente para a gente entender essa dinâmica, entender que o direito à nomeação do candidato, ele pode sim se alterar, pode ser que lá na frente o STF tenha um entendimento diverso, tenha um entendimento que o candidato aprovado não aprovado dentro do número de vagas por causa da pandemia, por causa do colapso econômico, ele não vai ter o direito líquido de certa nomeação. Pode ser que isso aconteça, tá bom? Por isso que é muito importante o candidato estar atento às mudanças que ocorrem, principalmente para tomada de decisão. Em tese, pessoal, as pessoas, por exemplo, aí tem candidatos que estão preocupados, se eu já tenho uma ação correndo na justiça, requerendo direito de nomeação. Aí é uma questão bem interessante, porque vai envolver vários princípios jurídicos, e um deles é a segurança jurídica. Se uma pessoa entrou com uma determinada ação judicial, o juiz ele tem que levar em consideração o entendimento jurisprudencial da época, porque o princípio da segurança jurídica deve prevalecer. Ainda que a situação financeira da administração pública possa se alterar, se a administração fez um processo seletivo, fez um concurso público, melhor dizendo, fez um concurso público, ela está vinculada ao edital do concurso. E se lá tinha disponibilidade tantas vagas, ela tem a obrigação de convocar, porque aquele edital, na hora que ele foi publicado, tinha verba orçamentária disponível para aquele concurso, né, dinheiro da administração voltado para aquele concurso. Aconteceu a pandemia, beleza, aconteceu a pandemia. Agora a administração pode simplesmente descumprir todos os atos vinculados. A gente fala ato vinculado porque ela está vinculada ao edital. Então agora a administração pública simplesmente pode deixar de lado. Não é assim que funciona. Por isso que é muito importante, a gente vai estar num contexto mais complexo, que até mesmo candidatos aprovados dentro do número de vagas pode ser que tenha uma dificuldade de conseguir a nomeação, tá bom? Então esse vídeo, pessoal, é apenas para a gente fazer essa reflexão, a gente ter essa compreensão do direito à nomeação, entender que durante a pandemia nós estamos num momento excepcional e que após a pandemia pode ser que esse direito seja alterado, tá bom? Pode ser que essa jurisprudência, essas decisões do STF se alterem, é possível. E é importante o candidato acompanhar, o candidato se atualizar, verificar, por exemplo, não é tema desse vídeo, mas a reforma administrativa, de que maneira isso vai aplicar na administração pública, né? Entender agora as novas leis que vão surgindo para adequar à realidade social, tá bom? Pessoal, gostou desse vídeo? Se você tiver gostado, eu peço essa gentileza, clique em compartilhar, mande para mais pessoas para que esse assunto, várias pessoas comecem a pensar, a refletir sobre esse assunto, inclusive encontrar soluções
é importante a gente compartilhar o conhecimento jurídico, né? Principalmente como é que os próprios juristas, tem vídeos meus que chega para assessores de juiz, que chega para pessoas que estão ali às vezes no processo decisório. Então é importante a gente refletir, tem um lado da administração pública ali, dos recursos financeiros, por outro lado tem o direito do candidato. É importante a gente ter essa análise. Então compartilha esse vídeo, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa o seu comentário, né? O que você acha? O que você acha sobre o futuro do direito de nomeação? Como é que ele vai ficar?